1 Samuel capítulo 11. Então subiu Naás. Naás é uma amonita. Ele, na realidade, ele é um inimigo, que nem Satanás. Satanás era nosso inimigo. Então Naás, amonita, e sitiou Jabes Gileade, e disseram todos os homens de Jabe a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhe respondeu: farei aliança convosco, sobre a condição de vos serem vazados todos os seus olhos direito, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciões de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todo o limite de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram esse caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apoderou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu nele, de sobremodo, uma ira. Eu vou me estender um pouquinho mais. Tomou uma junta de boi, cortou-o em pedaços, e enviou todos os territórios de Israel por intermédio dos mensageiros, que dissessem: assim se fará os bois de todo aquele que não seguir a Saul e Samuel. Então caiu um temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Cortou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel haviam 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram os mensageiros que tinham vindo: assim direi aos homens de Jabes Gileade: amanhã, quando esquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-os aos homens de Jabes, estes homens se alegraram e disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que lhe for que parecer. Eles estavam mentindo, porque isso não aconteceu. Sucedeu que no outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram no meio do arraial e feriram Amon, até que se fez sentir o calor do dia. E os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Bois, eu estou pensando no boi, estou pensando no churrasco. Saul não fez churrasco, não. Saul cortou o boi em pedaço, empalou, entalou assim uma vara, deu para cada um mensageiro e disse: olha, vocês vão e faz o seguinte: vocês dizem a todo o povo de Israel, quem não me seguir, eu vou fazer isso com os bois. Vai cortar todos os pedaços, dividiu o boi em pedaços. A palavra desta noite, para quem está escrevendo no MDA, é atitude. Atitude. Naás, ele era uma pessoa ruim, veio de um reinado ruim, aonde eles passavam pelas cidades, eles destruíam, eles queimavam, eles arrancavam, eles destruíam reis, eles acabavam com os cereais, ele destruía tudo, e ele fez uma oferta ao povo de Jabes Gileade. A oferta era o seguinte: nós vamos entrar e vamos acabar com a cidade, mas se vocês se entregarem, nós vamos arrancar o seu olho direito, e aí nós vamos envergonhar Israel. Mas antes disso, o povo de Jabes Gileade viu que tinha muita gente, muito exército. Eles mesmos chegaram para Naás e disseram: faz um acordo conosco. E é nisso que eu quero falar com vocês esta noite. A igreja do Senhor, nos últimos dias, tem feito acordos com o diabo. Os crentes, ultimamente, na igreja, têm feito acordos com o diabo. Pastor, como é que nós estamos fazendo acordo com o diabo? Se eu já servi ao Senhor, eu estou servindo, eu venho na igreja, sou dizimista. Nós fazemos acordo com o diabo quando ele nos oprime, e nós não corremos para Deus, nós corremos para fazer uma aliança com Ele.
O povo de Jabes e Gileade era um povo do Senhor, irmãos. E ele queria furar os olhos daqueles homens, para que eles pudessem ser a vergonha de Israel. Agora, por que furar o olho direito? Por que não o esquerdo? Muito simples. O olho direito é o olho da mira. O olho direito é o olho onde o soldado segurava o escudo com a mão esquerda e desembainhava a espada com a mão direita, e o escudo protegia a sua parte do meio para a esquerda. E ficava o olho direito aberto para matar o seu inimigo. O olho direito é o olho da flecha. É o olho do alvo. Eu quero dizer uma coisa para você: o diabo ultimamente está tentando arrancar os nossos olhos, para nós não vermos mais o alvo que o Senhor tem na nossa vida. Para fazer você um inútil na hora da luta. O diabo quer arrancar às vezes nossos olhos na área espiritual, para você não mirar mais nas coisas que ele está fazendo em relação à sua vida. Nós muitas vezes estamos esperando que a guerra se acabe, e a guerra não vai se acabar. Nós estamos muito preocupados com o nosso país. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que eu aprendi lá, que o nosso país está realmente numa crise terrível. Mas não sei se você sabe, mas no Egito, houve uma situação parecida com essa. O povo do Egito estava há quanto tempo preso? 430 anos. E os egípcios sufocando as pessoas. E as pragas, elas vieram somente para os que não serviam a Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: não se preocupe. O diabo quer que você faça aliança. Ah, então, chefe, já que o país está em crise, o que o senhor fizer, o que o senhor quiser da minha vida, eu faço. Não faça aliança com o diabo. Não faça aliança com ninguém que não é do Senhor. Não faça aliança com alguém que vai lhe prejudicar a sua vida. Você não precisa se preocupar, porque o Senhor tem cuidado e vai cuidar de você. Não se preocupa se o dólar está R$4, R$5. Eu não estou nem preocupado com isso. Eu estou preocupado em servir a Deus. E do modo que Deus quer que você o sirva, o diabo não quer. O diabo quer que você tenha uma retenção naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. O diabo quer arrancar o nosso olho, irmãos. Ele não quer que você veja as maravilhas do Senhor. Esse povo aqui de Jabes e Gileade, eles fizeram um acordo. Nós fazemos uma aliança com você, irmãos. Do jeito que está indo o Evangelho, nós estamos fazendo às vezes acordos. Qual é um dos acordos, pastor? Você pega essa garrafa de água aqui, ó, leva ela para sua casa, joga lá na sua casa e os diabos vão ser expulsos de lá. Isso é um acordo que você faz com o diabo. Como algumas igrejas ou algum povo está fazendo. Pega aquela flor, faz a mesma coisa. Pega essa toalha, faz a mesma coisa. Se veste de saco. Faz qualquer coisa, irmãos, que faz com que a sua fé seja abalada. Irmãos, isso é acordo. Não faça acordo com esse tipo de gente. Comece a servir ao Senhor. Você viu que Saul se irou, irmãos. Saul se irou. Está na hora de nós nos irarmos contra essas coisas que têm atrapalhado o Evangelho do Senhor. Está na hora da igreja se levantar nessa terra e mostrar que no qual nós viemos. Por que nós viemos? Porque nós estamos aqui. O diabo precisa saber que a nossa vida está presa no Senhor. Olha para quem está perto de você e fala assim: tem acordo que não dá certo e não vai dar nunca, porque o Senhor não está nele. Saul convocou todo Israel, irmãos, e disse: olha, se vocês não me acompanharem, eu vou matar os seus bois, todo o seu gado, vou empalar eles como eu estou empalando esses pedaços aqui, se vocês não me acompanharem junto com Samuel. E diga para aquele povo lá de Jabes e Gileade que amanhã o Senhor vai lá, livramento. Você está esperando alguma coisa de Deus? O diabo quer fazer acordo com você. Não ora mais não. Você já está orando já faz tempo e não acontece nada. Para que ler a Bíblia? Para que ir no culto? Sentindo a falta de algumas pessoas hoje. Para que ir no culto? Para que orar? Para que buscar? Fazer campanha? Para que levantar de madrugada? Fazer oração? Irmãos, nós aprendemos coisas tão simples.
E uma das coisas tão simples é a oração. Eu nunca orei tanto na minha vida como 5 dias atrás. Eu nunca busquei tanto ao Senhor de madrugada como busquei ao Senhor há 5 dias atrás. E já fazia tempo que eu não orava, como eu orei esses dias. Agora, por que isso? Porque eu tinha um acordo. Eu também fiz um acordo com o diabo. Eu não levantava para orar. Deus me chamava e eu fazia um acordo com o diabo. Vou dormir mais um pouquinho. Ia dormir, saía, não fazia nada, fazia um monte de coisa, na realidade, o dia inteiro, e não tinha tempo para o meu Deus. Isso são acordos que nós fazemos com a nossa vida do dia a dia. Pastor, mas eu não tenho tempo mesmo para orar. Quem falou para você que você não tem tempo? O que você faz na meia-noite às 5 da manhã? Aí eu durmo, parabéns. Tira 1 hora e vai buscar o Senhor. Irmãos, olha, o Espírito Santo falou comigo essa tarde, que Ele está necessitado de buscar, que você busque a presença dEle. Ele está necessitado de encontrar com você nesta noite. Ele está tão interessado, porque Ele diz para mim, olha, diga para a igreja não fazer mais acordo. Pastor, ore para a tua igreja buscar ao Senhor, não importa quanto tempo, não importa onde, porque o diabo tem feito acordo com o crente, eles não têm lido mais a palavra, eles não têm mais buscado o Senhor, ele não tem mais tendo responsabilidade de ir para o culto. E eu conversei com o pastor num tempo desse aqui, e o pastor disse para mim, você não pode abrir mão de coisas que o MDA tem. Você não pode abrir mão, são acordos que nós fazemos com o diabo. Nós tiramos a escola bíblica dominical de manhã, porque o pessoal queria vir à tarde, fizemos um acordo. E o pessoal nem à tarde vinha. Aí vamos voltar à escola dominical de novo no domingo. Ah, mas pastor, no domingo. Irmãos, são acordos que nós devemos abolir da nossa vida. Nós temos que estar diante do Senhor como uma igreja sadia, uma igreja gloriosa. Porque quando o Senhor vier buscar, Ele não vem buscar pessoas que fazem acordo. Ele vem buscar pessoas que servem ao Senhor. Nós precisamos colocar no nosso coração que o diabo quer tirar o nosso olho direito. Nosso olho direito para você não vir mais, para você não orar mais, para você não ter alvos na sua vida, para você não jogar mais flechas. Lembra daquela história lá no livro de Reis, que o profeta Eliseu estava doente, quase morrendo, chegou um rei lá desesperado, porque os assírios iriam invadir Israel, e ele pegou uma flecha, contando mais ou menos assim, e jogou a flecha, depois pegou 2, depois pegou 3, o rei se cansou e foi embora, e o profeta ficou indignado, porque só 3 vezes ele teve vitórias sobre os assírios, mas se ele jogasse as 6 flechas, hoje não existiria mais a Síria. Você sabia disso? Ia acabar com a Síria, não ia ter mais morte como está tendo lá, não ia ter mais esse povo que anda matando pessoas crentes lá. 3 só. Por 3 vezes ele derrotou a Síria, mas faltava a 4ª, a 5ª e a 6ª. Por isso que o profeta se indignou. E eu quero dizer uma coisa para você: o alforge, como é que chama? A java da sua flecha, onde tem as suas flechas. Se tiver só 3, irmãos, é a quantidade que Deus quer que você tenha a vitória. Mas se tiver 6, arranca 6 flechas. Mas pastor, como é que eu vou fazer com essas flechas? Espiritualmente, irmãos, ataca essas flechas e diz: Satanás, você não tem mais poder. Satanás, você está destruído. Satanás, você não tem mais poder sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre o meu trabalho, sobre a minha igreja, sobre a minha célula. Você não tem mais poder. Vai atacando flecha, irmãos. E sabe o que vai acontecer? Ele vai ser destruído na sua vida. Não faça acordo com o diabo. Igreja, pare de fazer acordo com Satanás. Deus falou muito sério ao meu coração. São acordos que nós fazemos. Não ligamos. Hoje eu cheguei aqui 5h30. Foi marcado para orar das 5h30 às 6, não foi? Quando começou a orar, que hora era? 10 para 6. São acordos que nós fazemos com o diabo. Eu chego na igreja, todo bonzão, vou descendo a rampa ali, parece que eu estou entrando no reinado da Inglaterra. Deus tem pressa em abençoar o seu povo, mas para que Ele possa abençoar o seu povo, você não pode fazer acordo com o diabo. Ah, falta 10 ainda, falta 5, se eu tomar o banho 5 horas ainda chego, deixa acabar o jogo, o segundo tempo.
São acordos que a igreja está começando a fazer com o diabo, e a igreja está perdendo a chance de alcançar os céus. Bill Johnson, um dia, pregando na sua igreja, ele disse: irmãos, nós carecemos, diga de novo, da presença do Santo Espírito de Deus. Nós carecemos, irmãos, do Santo Espírito de Deus. Bill Johnson, um dia pregando, ele disse: deixe que a presença entre na sua vida. Mas para que a presença entre na sua vida, você não pode fazer acordo, irmãos. Esse povo aqui estava com medo. Eles propuseram um acordo. Olha, é o seguinte: se o Senhor não nos atacar, nós vamos fazer um acordo. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Às vezes nós fazemos assim com o diabo. Diabo, é o seguinte: não mexe nos meus filhos, que eu não vou te incomodar. Não mexe no meu trabalho, que eu não vou te incomodar. Você não mexer no meu trabalho, eu não vou me incomodar. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente não está mais orando, não está mais intercedendo, a gente não está mais buscando. Então o diabo vai tomando caminho, ele vai tomando caminho, até o ponto que nós falamos assim: olha, não mexe mais comigo não, porque se você não mexer comigo, eu não mexo com você. A igreja romana, desculpe se tem algum católico aqui, eu não estou falando da religião católica, estou dizendo que a igreja romana, em milhares de anos atrás, ela fez acordos. A igreja evangélica, nesses atuais dias, estão fazendo acordos. Se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Se você fizer aquilo, Deus vai te abençoar. Irmãos, olha, eu quero dizer uma coisa para você. Deus não abençoa mais na nossa vida, porque nós somos covardes. Nós não gostamos de batalha. Nós estamos acomodados. E o diabo, ó, está furando os olhos de muito crente aí. Nós não gostamos de luta. Falou em luta na igreja evangélica, Deus me livre. E se caiu endemoniado então? Escutei um testemunho hoje de manhã do pastor Charles Firer. Ele disse o seguinte: eu tenho 57 anos de convertido. Não, minto. Ele tem 72 anos, ele tem 57 anos de convertido. Ele era metodista tradicional. E um dia ele chegou para o Senhor e disse: Senhor, eu fui no hospital fazer uma visita para uma pessoa, e aquela pessoa estava tão doente, que eles mandaram orar e eu orei, e a pessoa não ficou curada. E o que será que aconteceu? O Senhor disse para ele: busque a minha presença. Ele disse: Senhor, mas eu tenho orado, tenho buscado. Ele disse: não, busque a presença do Espírito Santo dentro de você. E ele começou a buscar. E aí um dia, ele estava conversando com uma pessoa, e a pessoa foi orar com ele e começou, começou a falar numa língua estranha. Ele disse: que troço esquisito esse? Ele disse: é o poder do Espírito Santo. Ele disse: então, também quero. Ele disse: então vai buscar. E ele foi, buscou, e nada. Um dia ele estava fazendo uma caminhada num parque, e ele disse assim: sabe, Senhor, Espírito Santo, por que aquela mulher fala naquela língua estranha e eu não falo? Eu gostaria de falar. E aí ele começou a falar, enrolou a língua e começou a falar em línguas. E ele ficou muito contente. Chegou na casa da mãe dele, disse: pai, começou a falar em línguas. O pai dele falou: é capeta. Nunca viu falar disso? E o mesmo pessoa estava no hospital, e alguns meses depois ele foi chamado para orar por essa pessoa. E essa pessoa chegou, ele chegou na pessoa do hospital e disse: olha, eu vou orar por você de novo. Pôs a mão na cabeça da pessoa e começou a falar em línguas. E a enfermeira entrou do lado, ficou do lado, e ele começou só a falar em línguas. E a pessoa já estava em estado terminal. E ele voltou para casa. Passou 3 dias, ele recebeu um telefonema da sua mãe: filho, o que você fez no hospital? Ele disse: pronto, deve ter matado o homem. Ela disse: filho, o que você fez no hospital? Ele disse: mãe, eu não fiz nada. Ele disse: fez, porque você ficou falando numa língua estranha lá. A enfermeira se converteu, o homem saiu da cama, o homem está na igreja, e a família dele quer saber que língua é essa. Sabe que língua é essa? Presença do Espírito Santo de Deus, coisa que a igreja não tem buscado mais, porque tem negociado com o diabo. Eu não falo, não vejo endemoniado, eu não falo, não acontece nada. Gente, lá no céu, isso é uma coisa minha, que veio aqui agora. Lá no céu, de repente, se você for falar com Jesus, e se você não falar em línguas, como é que faz? Ele vai entender? Vai, porque ele entende a tua língua.
Mas seria tão bom se você falasse com ele em línguas estranhas. Nós estamos precisando buscar isso, irmãos. Saul cortou aqueles bois e disse: gente, vocês precisam entender que esses bois é só um simbolismo daquilo que eu vou fazer com o seu boi se você não me acompanhar, porque eu tenho 330 mil pessoas, e nós vamos derrotar esses amonitas aí, nós vamos matá-los, nós vamos destruí-los, mas eu preciso da ajuda de vocês. E o povo se reuniu em 3 companhias, e eles entraram e mataram todos os amonitas, e o pessoal de Jabes de Gileade ficou com o olho direito, ficou com o olho esquerdo, ficou com o ouvido esquerdo, ouvido direito, e integridade pura, e Deus foi glorificado através da vida de Saul. Gente, você precisa entender que a igreja precisa nesta noite parar de fazer acordos. Levanta de madrugada, está cansado, não faça acordo com o diabo, porque o diabo põe cansaço às vezes, tristeza no seu coração. Mas pastor, mas eu trabalho tantas horas por dia. Eu estava falando com o Flávio, cadê o Flávio? Estava falando com o Flávio, ele estava dando uma mancadinha. Eu falei: ô meu, essa mancadinha que você está dando, você está me imitando? Ele disse: não pastor, eu estou no ônibus também, cansa, né, que é motorista de ônibus. Eu falei: então, e no, pior que não tem embreagem. Ele disse: é, mas é a mesma coisa, né, pastor, cansa, tal, tem que apertar botão. Eu chego cansado. O cansaço, irmãos, muitas vezes tem que ser dominado pela presença do Espírito. Não deixe que Naás, com suas artimanhas, irmãos, pensa numa pressão que o diabo fez para aquela cidade. Só vou fazer acordo com você se você trazer os homens aqui, ó, os homens aqui, e eu vou arrancar os olhos direitos deles e vou envergonhar Israel. Irmãos, o diabo quer envergonhar a igreja do Senhor, por essas tantas outras que estão aí por aí, por tantos maus testemunhos que nós temos visto por aí, com tantos, como é que eu vou dizer, com tantas coisas que o Senhor tem permitido que aconteça, para que o povo saiba que tem um monte de gente caolha. Põe a mão no seu olho direito assim, pode pôr, não vai sumir não, pode pôr. Diga assim: Deus, este olho é o olho da visão, é o olho do alvo. Eu não quero e não vou deixar o diabo tocar, porque eu quero ver através dele coisas tremendas que o teu Espírito Santo vai mostrar para mim ainda nesta terra. Aleluia. Você crê? Não deixa o diabo tirar o seu olho. Não deixa o diabo fazer acordo com você. Bill Johnson disse: há momentos na nossa vida que parece que a presença de Deus vai se afastando, mas quando Ele se afasta, é sinal de que Ele quer que você o acompanhe, corra atrás dEle. Muitas vezes o Senhor se afasta, não é para te deixar na boca do leão não, irmãos. Ele se afasta para ficar esperando. Lembra do filho pródigo? Amém ou não? Acordo, não faça acordo com o capeta. Nós precisamos ter uma vida reta diante de Deus, para o diabo não trazer diante de nós alguma acusação. Filho pródigo, como ganhou tudo que tinha, foi embora, gastou tudo. Ele fez um acordo com o diabo: eu vou lá gastar tudo com prostituta, com mulheres, com joias, sei lá o que foi. Quando ele se viu sozinho, ele voltou. Ele estava comendo comida de porco, bolotas. Ele voltou, pensou ele assim: quando eu voltar, meu pai vai me reprimir, meu pai vai acabar com a minha vida, meu irmão então, vixe, vai deitar e rolar. Ele veio de longe, o pai o estava esperando há muito tempo, porque quem tem uma promessa de Deus, ela não se acaba sem que antes os seus olhos vejam. E o pai já tinha uma incumbência de esperar o seu filho, porque ele sabia que logo logo ele voltaria. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você está longe do caminho do Senhor, hoje é o dia do Senhor te receber de braços abertos, viu? E o filho voltou, e quando voltou achou 2 braços abertos. Ele não achou nada de diferente, ele não achou nada de assim bruto. O pai o recebeu, colocou uma mitra na sua cabeça, trocou a sua roupa, colocou uma sandália, colocou de novo um anel, e disse: o meu filho que estava morto voltou, fez um churrasco e tal. E pai, o filho mais velho, depois eu não quero falar sobre isso, mas eu quero dizer para você o seguinte, que às vezes nós fazemos acordo e perdemos toda a herança de Deus. Deus essa noite não quer
que a igreja do Senhor Jesus Cristo faça acordo. Se Deus mandou você levantar e orar, se Deus falou que você tem que buscar a Deus, se Deus falou que você tem que ter um particular com o Senhor, um tempo a sós com Deus, faça isso, porque Deus vai remover da sua vida todo o Naás. Deus vai remover da sua vida toda a invasão do diabo. Deus vai remover da sua vida tudo aquilo que te atrapalha em buscar, em servir ao Senhor. Não se esqueça, Naás era um grande inimigo. Satanás também é, mas maior, a Bíblia diz, é aquele que está conosco. Se você o deixar servir dentro do seu coração verdadeiramente, o seu coração vai ser inundado de uma gloriosa presença, e a presença do Senhor vai inundar você de uma tal maneira, que você vai ter vontade, que você vai ter desejo, você vai ter ânsia de buscar ao Senhor, você vai ter vontade de uma tal maneira, que quando você abrir a sua boca, Naás, Satanás, qualquer ás da vida, vai se retirar, porque a presença do Senhor vai ser tão grande na sua vida, que você vai ser, não digo visto, mas ouvido por essa terra, como um homem e uma mulher de Deus. Não se esqueça, Deus não quer que você faça acordos. Se Deus falou para você orar, vai orar. Se Deus falou para você buscar, vai buscar. Se Deus falou para você clamar, vai clamar. Se Deus falou para ter um tempo a sós, vai ter um tempo a sós. Não deixe de orar, não deixe de buscar a palavra do Senhor. O diabo quer arrancar os nossos olhos, para não vermos mais a invasão que o diabo está tendo na nossa vida e na nossa família. Há momentos da nossa vida que nós ficamos tão abalados com o decorrer da nossa vida espiritual, que a gente não sabe nem mais falar com Deus. Eu estou lendo um livro e eu voltei a ler. Por que eu voltei a ler? Porque a gente não usa nem um terço da nossa mente. E lendo, a nossa mente se amplia, nossa vontade se amplia, né? Nosso querer se amplia. E eu estou lendo um livro, chama O Céu na Terra, de Bill Johnson. Se você tiver oportunidade, compre esse livro, O Céu na Terra. Ele fala de experiências que um homem teve aqui na Terra. Ele estava um dia orando, e eu achei a coisa mais linda, porque a oração dele é tão simples, irmãos. O homem estava com câncer aqui nesse nervo do pescoço, então a cabeça dele caía, então ele usava um suporte, para ficar com a cabeça presa, para não cair. Ele tinha uma doença degenerativa nos braços, onde os músculos dos braços iriam se enfraquecendo e ele ia caindo. Nas pernas, mesma coisa. Ele estava um dia no culto e aquele homem apareceu com aquele monte de coisa, né? Um suporte aqui, um suporte aqui, um suporte nas pernas. Parecia um robô. E o Senhor disse para ele: vai orar com ele. As pessoas, pastor, nós trouxemos essa pessoa aqui para o Senhor orar. Porque eu estou dizendo isso, irmãos, porque a igreja perdeu essa autoridade. A igreja não tem mais essa autoridade. A gente ora pela misericórdia de Deus. Deus opera um aqui, outro ali e tal, mas Deus quer fazer coisas grandes. Amém? Está escutando aí? Quer que aumente o volume? E aquele rapaz foi e falou assim para o moço: eu vou tirar teus aparelhos da mão e dos seus pés. Ele disse: não tira não, que eu vou cair. Ele disse: não vai cair não. Tinha um médico lá, o médico ajudou ele, tirou o aparelho. E ele fez uma oração tão simples, irmãos. Olha a oração do cara, do pastor. Não pode falar cara. Espírito Santo, aí no céu não tem esse tipo de enfermidade. Aí no céu não tem câncer no pescoço, não tem degeneração de músculo. Por isso que aí no céu, Senhor, todos são sadios. E porque nós somos sadios, eu quero que o céu desça aqui agora e invada a vida desse homem. Os braços ficaram bons, o pescoço parou de balançar, as pernas começou a andar, ele começou a pular,
Eu quero dizer para você nesta noite, irmãos, que Deus tem isso aqui para você. Tem isso aqui para essa igreja. Eu fui dormir de quarta para quinta-feira e eu ouvi esse testemunho, eu li esse testemunho no livro. E eu fui dormir de quarta para quinta-feira, eu disse: Senhor, está acabando o culto lá na minha igreja, já acabou o culto lá. Foi uma bênção, eu creio, mas eu queria tanto mais, quanto mais o Senhor pudesse dar, eu queria. E o Senhor disse: fale para mim, a presença estar ali todos os dias. Mas para a presença do Senhor estar aqui todos os dias, nós precisamos querer a presença dEle. É o que está faltando na igreja. Espírito Santo. No céu não tem enfermidade. Espírito Santo, no céu só tem bênção. Então, desce o céu nesta noite aqui. E visita este povo, Senhor. E aonde há enfermidade, que seja curada. É simples, irmãos. É simples. Eu vou voltar de novo no acordo. Não faça acordo com o diabo. Busque a presença de Deus. Se você tiver a presença de Deus, a vitória é certa, certíssima na sua vida. De uma maneira tão eficaz, que você vai se sentir assim como se você fosse um ET. Você vai ver as ciladas do diabo em tudo quanto é lugar. Você vai ver as armações do diabo em tudo quanto é lugar. Não deixe ele tirar seu olho direito. Não esquece, o olho direito é o olho da mira. Irmãos, isso falou para mim, meu Deus, e a minha igreja, tantos jovens tem lá, né, irmãos? Aí, não escutei nenhum amém, mas é tudo bem. Quantos jovens tem aqui? Não é só desse lado, não, desse lado também tem. E a gente precisa ter um intuito só, irmãos: servir ao Senhor, porque Ele vai fazer o resto. E a nossa igreja vai começar a aprender a servir ao Senhor. Eu me incumbi de ser o dirigente desse novo avivamento, porque Deus vai fazer um avivamento aqui. Deus vai trazer um avivamento para esse lugar. Nós vamos ver a presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus, se manifestar de uma tal maneira nesse lugar, que os enfermos vão descer aquela rampa e vão ser curados. E eu digo mais, os paralíticos andarão aqui. Nós cremos nisso, Senhor. Por isso estamos profetizando sobre esse lugar. Lança a tua flecha, Dorival. Eu já lancei mais de 6. Já lancei quantas eu tinha no meu alforje, eu lancei. Sabendo que Deus vai fazer algo maravilhoso na nossa vida. Por isso eu não vou fazer mais acordo com o diabo. Ah, pastor, não dá para vir no Tadel. Não dá para vir no Tadel, irmãos, amém. Fica em casa. Só que você não vai ser mais líder de célula. Ah, pastor, não dá para vir na igreja de domingo porque eu estou trabalhando. Amém, glória a Deus, não vai mais tomar conta de célula. Simples, irmãos. Tem que ter ordem e decência. Tem que ter obediência. Não adianta você querer ter uma igreja onde as pessoas fazem o que querem. Acabou. A presença dele vai fazer com que nós mudaremos o nosso jeito de agir. Amém? Eu quero que você fique de pé só um minuto, por favor.